Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso é, no YouTube, não fizesse nenhum sentido para você, tá tudo bem. Essa aula é realmente feita para os alunos matriculados, direcionado para que eles tenham um material de consulta. Se por acaso essa aula fizer sentido para alguém e você quiser comentar, a gente acha doido, né? Mas essa aula ela é muito específica, né? Ela é feita para ver os modelos, acompanhar a modelagem dos alunos e poder dar algum feedback ou tirar alguma dúvida. Eu estou aqui com o modelo do Gabriel, que é um teto sci-fi. E o Gabriel falou que tinha uma dúvida. Eu vou pedir para ele fazer a pergunta que ele queria fazer, para a gente entender qual que é a dúvida dele. Dan, na verdade, esse modelo aí que está no meio, né? Eu não sei como é que, tipo, não do teto, mas da parede mesmo que você estava selecionando. Tem um modelo que ele tá meio, esse daí. Ele é o seguinte, tipo, eu acho que eu vou ter que arrumar outro modelo para colocar entre as paredes, porque quando eu fui fazer, eu reparei que como a parede tá tipo em outro formato, né? Ela não é quadrada. Eu vou ter que arrumar umas peças meio esquisitas assim, então eu arrumo outra solução, né? Para colocar isso que eu tava na dúvida. Ah, Porque eu não estou muito satisfeito com isso, porque vai dar problema do jeito que eu fiz a parede, né? Porque eu coloquei alguns detalhes saltados, né? E, tipo, eles não encaixam muito bem com isso, sabe? uhum. É, verdade, assim, meio que não tem como não concordar que você tem essa grade terminando no meio do caminho, você tem esse negócio. Então, assim, como composição geral, passa, mas na hora que você chega nos detalhes desse, você tem que dar umas camufladas mesmo, assim. Uma coisa que acontece muito em estrutura futurista, sci-fi, né, isso é a herança do fato de que a gente não imaginava o futuro wireless, né? A gente imaginava o futuro com um monte de cabo, botão, né? Então você pega, né, tipo, história dos filmes sci-fi, você vai encontrar tipo um tanto de solução de design onde é uma cacetada de cano, tubo, né? E talvez isso seja uma forma de você maquiar, né? Tipo algumas dessas junções, né? Você ter tipo umas estruturas de cano, deixa eu fazer mais ou menos improvisado assim, né? Umas estruturas de canos que tampam, né? Então você fala assim, ah, tá, eu não tô vendo mais onde acaba esse, então talvez ele passe, né? Eu não tô vendo onde mais esse acaba, então talvez isso passe. Então isso aqui é uma opção, né? Você ter tubulação mesmo passando nessas quinas. Né? É legal até às vezes fazer mais complexo que isso. Outra solução é você ter estrutura de viga, né? Então, uma outra coisa que acontece também para maquiagens de coisas é você ter estrutura de viga. No caso da estrutura de viga, deixa eu fazer ela mais para cá, assim, porque eu quero que ela fique bem na entradinha, assim. É, Scale Z. Você vai fazer o tratamento, sei lá, sci-fi dela, né, de colocar mesmo processo de texturização, né, mas pensando já em blocos onde a divisão dela não combina realmente em nada com a de trás, assim, ela, tipo, ela realmente é um negócio feito né, é tipo uma maquiagem, né, que a gente tá fazendo. Então, deixa eu dar um scale aqui. Hum, então, assim, é um negócio que é feito para dar um relevo, assim, diferenciado. E é para tampar mesmo. Assim, isso aqui é para. O intuito disso aqui, ó, tá vendo? Tampou completamente aqueles pedaços, ó. Então. E aí eu não faria, por exemplo, uma textura disso tão automática. Esse aqui eu faria, tipo assim, realmente, tipo, isso aqui é uma base, se tem uma tampinha, eu ia colocar ela na mão mesmo, né? Então,
não deixar esse aqui ser tão aleatório. Apesar de que eu preciso dele para maquiar coisas, né? Então não posso deixar, né, não posso correr o risco de nessa hora alguém perceber, né? Tipo assim, ah lá, ó, né? Eu tô modelando aqui qualquer coisa, porque pode ser muito genérico, assim, né? Não precisa ter nada né? Só uns cortes estranhos assim, meio que já vai, sabe? Tipo, e seja o que Deus quiser, entendeu? Eu quero talvez dois skins. Vamos pegar a volta inteira. Skins, extrude, scale, scale. E aqui vamos puxar assim, né? Eu vou pôr um cavity aqui só pra gente ver com as linhas, pra ver se, tipo, é, uma coisa mais detalhadona, assim, que, tipo assim, chama mais atenção do que o que tá por trás, entendeu? Na hora que a gente vê texturizado, ou seja, esses cortes aqui, eles chamam mais atenção, eles passam a ser o foco, entendeu? Por isso que eu tô colocando uns detalhes adicionais. E aí não tem que ter muita coerência, não. Isso não precisa ser um negócio que faça muito sentido, não. Né? E se eu tiver dois, três tipos, né? Tiver, por exemplo, cano, coluna, né? Canaleta, meio que já dá, entendeu? Meio que já dá um barato, assim, né? Que é melhor do que você ficar tentando ajustar um encaixe de uma dessas coisas aqui, né? Eu não acho. Exatamente isso, Dan, porque tipo, tem um pedacinho ali da parede que ele entra dentro do negócio que eu não tava conseguindo resolver de jeito nenhum. É. E Dá você pode, licença, aí, pedaço preto. tá, e você pode fazer isso inclusive para essas diagonais aqui. Você fala assim, ah, não, vou criar uma peça que é diagonal e que tampa as coisas. Então, assim, deixa eu esconder essa daqui, né? Se bem que não. Vamos fazer. Vamos deixar ela só mais enterradona. Fazer ela só mais enterradona aqui, ó. E vamos fazer uma segunda. É, como você está usando a diagonal, eu tô explorando essa ferramenta aqui, o skill pra caramba, né? Então, é, então até para essas partes aqui, ó, você pode pensar que você está fazendo uma canaleta adicional que, tipo, tampa às vezes a junção de uma coisa com a outra, sabe? Tipo, não tem problema fazer esses acréscimos, não, porque é a natureza da textura que tem por trás, né? A textura que você tem por trás, ela tem essa natureza, assim, de diagonal. E você pode fazer, inclusive, tipo assim, essa coisa de estruturas em zigue-zague, que na hora que você encaixa elas todas na, na nave, né? Ou, sei lá, no cômodo. Eu penso em nave, porque eu tô fazendo jogo com nave, né, gente? Aí, pra mim, tudo é nave atualmente. Então, eu fui vendo a nave em tudo, né? Mas, sabe, tipo, aqui já funciona o encaixe, entendeu? Aqui já, tipo, meio que isso aqui eu já consigo matar onde que a textura tá quebrando, sabe? E falar, ah, não, isso aqui tá indo pra trás dessa estrutura, então tá joia. O que nós temos aqui? Paredes, material. Não vai funcionar, deixa eu ver. Paredes detail. Ó, talvez funcione.
Talvez funcione a parede de detail. Deixa eu colocar ela. Especular. Lembra que especular anula. Metálico anula especular, tá? Então, uma coisa, se ela é especular, se a textura é especular, então é bom pensar nisso. Assim, são dois métodos de render, então meio que bloqueia a logística do outro. Então, se ligar os dois aqui, não está fazendo muito serviço, não. Tá? São dois métodos de render. Entendi. Não, beleza. Mas aqui é legal entrar com algumas das texturas que você tem, ou algumas dos rolês que você tem. A gente fez uma que foi legal, né? Que a gente colocou a, a imagem, uma dessas imagens aqui, é, só afetando um dos valores, né? Tipo, entrando só com um bump ou alguma coisa assim. E meio que deu certo. Então a gente pode fazer isso também para gerar um padrão que é da coisa, mas que não cria nenhuma cognição de leitura, né? Então, se tiver corte, não tem problema. Deixa eu procurar aqui um. Acho que pode ser um bump mesmo. Pode ser um bump. Opa. Cadê o vector? Bump. Show. E vai demorar um pouquinho, talvez o tamanho da imagem para o meu PC. Mas você cria um padrão que não afeta a cor, é a cor sempre encontra coisa, que não vai gerar tipo, nenhum design muito reconhecível né, do espaço. Deixa eu entrar aqui com um input de coordenada de textura. Deixa eu entrar com um generated aqui. E entrar com um mapping aqui também para controlar aqui. Uma pena que meu PC tá suando na rampa para esses trem. Deixa eu sair e fechar o Unity Hub. Deixa eu colocar aqui no modo box. Ter paciência, né? Importante é ter paciência. Fundamental. Eu tô sem a minha previsão de quando que o render vai ficar pronto. É que eu quero uma bem, bem pequenininho, 0.01, talvez um pouco mais, né? 0.1. Aí, ó. Tem uma texturinha aqui. Acho que pode ser 0.01 mesmo, hein? E aí o resto é escala. O resto é escala. Pra ele ficar bem, né, bem extrapolado, assim. Ficar um negócio que, de novo, não bate com o resto, sabe? Tipo, a pessoa não vai Entendi. entender como a mesma matéria, entendeu? Eu fico preocupado de fazer isso e der problema. Aí Não, eu normalmente tento fazer aqueles negócios no GIMP, sabe? Tipo, passo uma textura ou em escala de cinza, alguma coisa assim. aqui nada que você fizer aqui realmente dá ruim se o visual estiver dando certo aqui, né? Uhum. Eu entendo, por exemplo, se às vezes preferir fazer, às vezes um tratamento num outro software, porque querendo ou não, você consegue criar novos padrões, por exemplo, sair desenhando novos padrões, né? Sair projetando uma textura nova, é, mas ruim não dá não, né?
acho que 0,1 ficou muito. 1,2. 1,2. 2. Aqui dá uns padrões legais assim. E eu quero ele levinho, mas talvez eu queira ele invertido. 0,1, talvez eu queira o inverso disso aqui. 0,02. Só vai ter um pouquinho mais de. Isso aqui é só para dar um ruído, né? Isso aqui é para a pessoa está passando pela nave e ela vê que aquele objeto ele tem um ruído que não é o mesmo ruído da outra coisa, né? Ele vê que tem um retorno ali, né? Eu só acho que talvez eu queira tratar isso antes, né? Então eu vou pegar um color ramp porque eu posso fazer o quê? Se eu pegar um color ramp, eu consigo ao mesmo tempo inverter as cores, porque eu consigo inverter essa relação de preto e branco, como eu consigo criar novas relações de alto e baixo, né? Porque eu posso falar que a coisa sobe e desce, né? Ou seja, eu posso criar um terceiro valor, né? E aí criar umas linhas um pouco diferentes né? Então eu vou inverter esse valor aqui, né? Ou seja, agora ele é invertido, né? E eu vou criar um novo valor aqui que eu quero jogar para fora, né? Ou seja, eu quero transportar ele para o lado de lá, né? Então eu tenho que esperar, a minha máquina ela não lida bem com o peso da realidade do que vocês já estão fazendo, é a vida. Então eu tenho que ter um pouco de paciência aqui para processar o shader, né? Mas aqui eu consigo fazer né, uma relação de degrau de bump diferenciada, né? Porque eu tenho um controle a mais aqui de tom, né? Então eu consigo falar que isso aqui vai afetar o jeito que o tom de cor corre, né? Então eu consigo vir aqui falando se tem mais desenhos, se o desenho some mais, se ele some menos, né? Tipo, né? Então isso passa, me dá uma certa diversão, né? De acabamento, né? Você fala assim, não, né? Porque o resultado cromático disso aqui, ó, o resultado cromático disso aqui, só para a gente poder ver, né? Vou ligar ele aqui. Ele vai chegar num certo ponto e falar assim, ah, tá, né, até esse tom já é preto, e depois eu vou ficar branco de novo. Então eu vou falar assim, ah, aqui é baixo, aqui é alto. Né? Então você começou alto, eu fui lá para um valor de preto, então eu falei que aqui não tem altura nenhuma, e depois eu estou subindo de novo o modelo. Então eu estou falando aqui para mim onde é que eu quero cavado. Então esse preto aqui é onde eu quero cavado. Tá vendo? Sim, sim. Interessante. É. E aí se eu inverter, por exemplo, falar assim, ah não, o contrário, vamos fazer que o preto ele é nas extremidades e o branco é no miolo. É a mesma lógica, assim, eu estou falando para mim aonde que eu quero alto, né? Ou seja, eu estou puxando aqui e falando assim, não, essa parte aqui, ó, do meu modelo, eu quero que ela seja a parte alta, ó. E aí eu consigo criar uns relevos diferentes, assim, ó, no modelo. Não dá para desenhar uns negócios, né, diferente aqui nesse. Aí aqui o que falta nessa equação aqui é qual que dessas curvas de acabamento vai me dar um controle melhor para definir aonde que é alto e aonde que é baixo, né? Dessa parte eu não entendo muito bem, não. Eu tentei dar uma pesquisada, mas não entendi, não. O que A essas lógica dos cálculos. é, será que eu consigo achar
É, tipo, linear é uma reta. Linear é uma Uhum. reta. Então, tipo assim, para cada distância dessa aqui, ele sobe o mesmo valor, né? O B-spline, ele é uma curva sinuosa, né? Ele é uma curva assim, né? Então, a coisa, ela vai perdendo uma intensidade na distância. É, o easy é como se fosse mais justinho, quase como se fosse um linear, entendeu? Então ele não avança tanto para fora igual o B-spline, né? O cardinal não vou lembrar de cor, gente. O cardinal. Constante acaba instantaneamente, né? Constante é tipo isso aqui. Tup, 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 né? Então ele acaba instantaneamente. É tipo assim, se eu colocar constante aqui, ó, é, imediatamente ele muda de cor. Entendi, E o entendi. cardinal, não vou lembrar como é que é o design da curva dele. Mas é meio que só o design da curva. Você pode, assim, ser intuitivo nisso aqui. Você não precisa ser preciso, assim, não, essa curva é a melhor para a situação. Você pode ser meio artístico nessa hora que não dá ruim, não. Assim, não tem necessidade de, né, Eu entendi nessa parte. Então, tipo, eu acredito que talvez seja melhor encaixar uma curva, né? Um node de curva aí, né? é, Talvez, assim. talvez ajude, mas não tem essa preocupação, não. É mais você tentar achar qual que é o padrão de desenho que você quer dessa textura que vai ser elevado, né? Então aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui ah, tá, então isso aqui vai ser elevado e o resto vai ser baixo. Então eu estou elevando essa parte aqui, né? Então é o que ele vai processar de mapa de relevo. Ele fala assim, então essa altura que eu coloquei no bump de 0.1, por exemplo, ela vai acontecer aonde eu deixei branco. Então ele vai falar assim, aqui é 0.1, porque esse é o valor máximo de altura que eu estou permitindo ali na hora que eu coloco a força, né? Eu falo, ó, onde é branco é a minha altura máxima, onde é preto minha altura mínima, né? Então agora eu falo assim, né, ou seja, é onde eu estou colocando o máximo dessa elevação aqui, né? Então, isso vai me dar um padrãozinho aqui no meu, na minha superfície. Na hora que eu estiver passando, né, a pessoa estiver passeando, ela vê que a coisa não é lisa, né? Ela não precisa, de novo, é um padrão que ela não tem que entender demais, né? E aí a Uhum. escolha do tipo de padrão depende de você, né? E a imagem que entra nessa brincadeira, você pode trocar. Eu estou usando só as que você ofereceu aqui, né? Não, não, beleza. Essa questão eu acho que eu entendi. Assim, Assim, eu só fico preocupado, principalmente para coisa sci-fi, que eu estou tendo bastante dificuldade nesse semestre, é fazer os módulos sem tanta repetição como pode dizer, tipo de coisa interna deles. Tipo, por exemplo, eu tenho uma parede que ela tem um filtro, né? Só que também tenho um teto que tem um filtro, sabe? uhum, E, tipo, isso às vezes me incomoda, porque quando eu vou olhar a referência, a maioria é tudo isso ou é luz, sabe? Que fica repetindo. Então, tipo, eu fico é, preocupado na hora de chegar tipo, como é que pode dizer? Em um momento fica, tipo, uma coisa fica até ruim de olhar, sabe? De tanta luz que tem, de tanto uhum. coisa repetida. Nessa hora é legal você voltar pros anos 80 mesmo, assim, onde os caras não sabiam o que tinha de tecnologia no futuro tão bem. Até o meados dos anos 90, tipo 96, assim, né? Tipo, porque aí você vê os caras colocando, tipo, coisa que, tipo, é nossa ainda, porque você fala assim, o cara não conseguia pensar em tecnologia muito pra frente. Então você pega, sei lá, Alien 2, né? Que é do James Cameron, né? O Alien 2, a galera usa camisa de flanela, sabe? Eles não estão nem aí. O cara ainda fuma cigarro e usa camisa de flanela. Ele não pensou num figurino de futuro. Ele falou assim, então o cara tá usando camisa de flanela. Então você olha, você vai ver os cenários, tem isso. Então os caras põem planta em naves, sabe? O cara não pensa assim, nossa.
precisa de um lugar especial. Não, põe uma planta de plástico esquisita. Eles falam assim, põe essa planta de plástico esquisita tipo, na nave, né? É exatamente isso que eu tô fazendo, Dan, mas sei lá, eu tô só, não É, sei. Cowboy Bebop é interessante nisso. Cowboy Bebop é bem E- interessante, tanto o desenho animado quanto essa série do Netflix. O design de produção é muito bom, dos dois, assim, dos dois. E eles põem umas coisas lá, tipo assim, os caras não estão nem aí que existe celular, sabe? Tipo, na série nova, né? Os caras não estão nem aí que tem celular. Os caras fizeram um aparelho que é o aparelho deles de celular. Mas o design é trambolesco pro que a gente tem hoje. O design ele não é nem. Ele não chega a ser retrô, mas ele não é tipo moderno bastante, sabe? E isso é muito interessante, assim, é interessante como é que eles pensam, né, tipo, num universo meio diversificado de tecnologias. É bem legal, assim, é bem legal de olhar, assim. Então, e eu sei que o seu tem um pouco dessa mistura, né? O meu É... tipo, eu dei uma pesquisada nesse assunto e, tipo, eu tava vendo que tem basicamente dois grandes vertentes sci-fi, né? Tipo, o high sci-fi, só que o high sci-fi, o problema dele é que, tipo, a maioria das coisas dele é muito minimalista, sabe? É como Uhum. se, sei lá, 10 anos atrás a gente imaginasse o futuro, então tem muita coisa realmente tecnológica, sabe? E tem Sim, um low sim. sci-fi, o low sci-fi aí já é mais cana, mais cyberpunk, né? Aí eu tô tentando pegar alguns elementos aí também, mas essa parte aí que você está selecionando, por exemplo, esse aí que eu tive problema, porque eu não consigo mais colocar toda hora eu fico colocando respirador, filtro, e, tipo, tem hora que cansa, sabe? Então, tipo, eu fiz uns padrões meio esquisitos ali, mas não sei que textura que eu passo ali, sabe? Tipo, Uhum. era para ter mais módulos disso aí. Tem um micro respirador ali no teto também tem. Não, você vê, você vai ver que não há tem uma hora que chega um limite, assim, você tem que aceitar. Nave espacial, por exemplo, atual, se você olhar, que é tipo um negócio que é só funcional. Ele não tem estética, por assim dizer, né? Os caras não fazem uma estação espacial pensando na beleza da estação espacial. Tudo é funcional. Tem aquele tanto de coisa, você vê assim, nossa, essa nave tem 1 milhão de botão, 1 milhão de placa, 1 milhão de respirador, 1 milhão de tanque, e é tudo funcional, né? Nada ali tá ali por acaso, né? Eles não podem colocar uma coisa só porque é bonita, né? Não tem espaço para isso. Eles têm que economizar em tudo que eles podem, né? Então eles economizam na estética, nos excessos, né? Então é tudo tem uma função. E é muito interessante, assim. Se você olhar umas coisas dessas, você fala assim, tá, o sci-fi ele caminha para essa direção, nos dois casos, né? De colocar um certo excesso, né, de controles, de botões, de luz, de sistemas, mas com a diferença que, quando chega no high sci-fi, é, você, tipo, é como se o design já tivesse chegado no produto. Então é a mesma coisa que a gente tem no notebook hoje, né? Você pega um notebook antigo e um notebook hoje ele é tipo uma placa de alumínio, sabe? Tipo, e os caras querem que a tecla seja o mínimo separado de onde ele encaixa, o mínimo de linha de encaixe, né? Tipo, tem os botões todos, que um notebook antigo, mas o botão ele tenta ser camuflado na superfície. Né? E no caso do low sci-fi, a coisa aparece. Então, se tem botão, o botão aparece. Ele é grande, ele é grosseiro, né? É, E meio que você não vai escapar disso, assim, que é uma nave espacial. Você vai chegar assim, tudo tem função, e você está pensando o que que tem um design bonito e o que que tem um design feio, né? Então, se você pensar assim, pegar uma nave da NASA e tentar colocar um designer de automóvel fazendo ela, né? Ele vai ter os mesmos botões, mas tudo meio sutil, meio como coisa de toque, assim. Então, realmente, você vai chegar numa hora que vai assim, não, peraí, como é que eu vou fazer a separação disso? Aí, uma coisa que já está fazendo é paleta de cor mesmo. Então, as coisas vão ser separadas por paleta, né? Então, o que que é um teto, o que que é o chão, o que que é a parede, você vai separar por paleta. Então, o tom de cinza, a intensidade do cinza, né? É, e as quebras de padrão vão ser com os elementos que são, ou os elementos
são os elementos trazidos, né, da terra. E você pode olhar, por exemplo, estufa de plantação, olhar, né, tipo, plantação vertical, fazenda vertical, né, que vai ter essa coisa de existe uma estrutura tecnológica ali por trás, mas visualmente o que você vê são umas estantes com planta, né? Mas se você olha aos redores, tipo, os canos que suportam, os plásticos que suportam, você vai ter assim, ah, não, isso é interessante, né? É, então, assim, e aí você pode trazer coisas de outras áreas, né? Tipo, é, o espaços depende também do que você quer que seja o conteúdo, né? O que você quer que seja o conteúdo. É, a minha ideia de você trazer coisas que são como uma fazenda vertical, com planta, coisas que são mais do cotidiano, é para não virar um quarto de hospital, né? Você começa a pôr fio, tubo, cano e começa a deixar um É. design mais limpo, vira um quarto de hospital. Então, assim, para a gente sair disso, a gente começa a pôr coisas humanas, tipo planta, decoração, brinquedo, coisas que não têm uma função tão objetiva, né? Tipo, Hum, espaço de entretenimento, lugar para sentar, lugar para tomar café. Talvez seja interessante pra você ver trem e barco de turismo. Seja um negócio interessante para você ver. Como é que são os assentos, como é que são as janelas, como é que são os espaços de convívio. Você olhar, tipo, o que é um trem de luxo, o que é um trem de executivo, porque aí você vê que assim, o pessoal tem que fazer um espaço para o cara comer, sentar e comer, mas ele está em movimento, então você continua tendo que ser um negócio que cabe num vagão e que tem um espaço. Talvez te dê alguma referência interessante assim, de trabalho. realmente, realmente, Dan. Eu lembro que você tinha mencionado o iate quando eu acho que eu fiz da janela, se não me engano. Ah, É, inclusive, eu só tenho mais uma dúvida nesse teto aí, é sobre. tá. Eu vou ter que É voltar, tipo né? Porque eu assim, pedi para abrir a árvore, mas você pode não, perguntar. boa. Mas eu vou dar uma olhada mais nessas referências, assim, vou tentar modelar assets mesmo, né? Ou alguma coisa assim que possa repetir mais. Uhum. Tô esperando ele abrir aqui a plantinha Esse pra gente daí, ver como é que é, ficou. isso daí eu tive mais dúvida, um pouco mais é porque eu fiz o modelo, né? Ele ficou um pouco esquisito, as folhas, não entendi por quê. Mas, tipo assim, eu fiquei mais com dúvida na parte de escultura. Eu tentei esculpir ele, não sei se ficou muito. Esculpir o tronco? Eu tentei esculpir para ficar um pouco menos sample, sabe? Apesar de eu ter feito uma instância dessa árvore, para ir Uhum. mais rápido, né? No antes você pôs um pouquinho de irregularidade, tá ok, assim, não dá pra ficar também é, desesperando, né, com essas coisas, né, porque você precisa só dar uma sugestão da coisa, né? Depois a gente faz precisar fazer um bake da coisa, funciona, mas deixa eu só desabilitar aqui os modificadores pra ver como que ela é. Muitos shaders, né, galera? É, deixa eu ver como é que tá aqui seu shading. Vai ligar todo mundo na hora que eu clicar no shading, né? Vai ligar todo mundo na hora que eu pôr pro shading. Eu vou ter que começar a dar aula no meu outro computador, gente. Essa é a verdade. Porque esse aqui já tá arriando na quantidade de item que vocês estão trazendo. Eu tinha imaginado isso, mas eu fiquei com muita preguiça de desmontar ele do espaço de jogo para trazer ele para dar aula, assim. Eu não queria misturar, né, computador de jogo com computador de trabalho, assim. Mas eu tô sentindo que eu tenho que começar a fazer isso, trazer ele pra gente aqui. Não, mas o meu também tá ruim, então. O meu, eu não sei que dá, ele tem algum vírus, alguma coisa assim, que ele desliga o computador no meio do Nossa, negócio. Eu perdi muito arquivo. caramba. Eu não nem brinco mais, não. Tudo que eu Mas, aperto, eu só vou no Ctrl S, tudo que eu mas, faço. mas você configurou a pasta do Blender para ter uma temp dele, que não é do sistema?
Eu acredito que sim, mas tipo assim, quando cracha e eu não salvo, ele consegue recuperar, tipo, sozinho. Não É, sei por quê. se você colocar uma pasta sua de temp, a cada 2 minutos ele tá salvando, né? Ah, sim, não, essa pasta aí eu tenho, essa pasta Ah, aí eu beleza, tenho. beleza. Tá, então menos mal, porque aí a gente não estressa tanto. Eu acho que o blend aqui vai ter que ser um pouquinho maior, tá? Do que zero. Tem uma linha que tava muito visível. Essa textura tá bugada, eu acho. Eu não entendi porque ela ficou assim. Ficou tipo, parecendo um negócio meio, sei lá, metal. Não sei se é reflexão que eu fiz. Especular dele uma coisa que eu acho que é importante é você ter como tratar a imagem que vai entrar na rugosidade. Então, assim, pode ser qualquer tratamento, color ramp, RGB curva, não importa. Mas é importante você ter alguma coisa que trata a rugosidade aqui, ó. Porque a rugosidade é que vai falar, por exemplo, se você tem uma especular de meio, mas um lado é muito liso, esse lado muito liso ele vai ter muito especular, né? Então, você tem que, às vezes, tipo, abaixar um pouquinho a intensidade do branco, né? E do preto para essa rugosidade você ter tipo uma média disso, às vezes um pouco mais próximo do que seria o brilho de uma árvore. Então parece que ela tá molhada, entendeu? Você começa a pôr É, ela. exatamente, é meio estranho. É. Então assim, eu acho que se você tiver um blend bom aqui para tirar a linha que é muito evidente, né? Lembrando que você está usando, por exemplo, se as texturas são diferentes, né? Beleza, você pode usar ela separado, mas se é a mesma textura, talvez você tenha que fazer ela uma só e a separação depois, não a separação antes, tá? Como assim? Eu não É entendi. porque eu não sei, essas texturas é a mesma textura as 4 É vezes? mesmo, só que são mapas diferentes, né? Uma de cor, outra de rugosidade. Ah, tá. Então assim, você precisa ter um certo controle da coisa, senão, né, você não tem nenhum controle de cor aqui, ó. Então a cor que veio é a cor que veio, então você não tem nada para fazer com essa cor. Então você não coloca, por exemplo, eu vou colocar um RGB Curves aqui, ó, e vou colocar um Color Ramp aqui, porque o mapa de rugosidade ele é preto e branco. Então tudo que é preto e branco eu consigo resolver bem com Color Ramp, assim, na minha cabeça, né? Então aqui, ó, eu consigo tratar as cores, ou seja, falar que é mais saturado, menos saturado, que é mais vermelho, que é menos vermelho, que é mais azulado, que é menos azulado, né? Nesse aqui eu consigo tratar o que, que é o máximo e o que, que é o mínimo e qual que é a distância entre eles. Então, eu consigo falar que meu máximo de rugosidade ainda não é tipo 100% rugoso e que meu mínimo de rugosidade não é totalmente liso, né? Ou seja, a coisa não é totalmente preta no mínimo de rugosidade. Ou seja, eu consigo vir aqui e falar assim, não, é menos rugoso no mínimo, né? E nada é 100% rugoso, ou seja, em nenhum lugar a coisa é 100% rugosa, então ele não perde totalmente a especular. Então eu consigo ter esse controle aqui. Aqui, ó, eu consigo falar assim, ah, não, eu quero mais avermelhado o tronco, né? Eu quero que ele receba é, é, uma camada de avermelhado. Eu consigo puxar e dar um lift no canal de vermelho, né? E isso vai deixar o tronco mais avermelhado. Ou o contrário, se não, tá vermelho demais, eu quero dar um lift, sei lá, no verde, eu quero que o tronco fique mais verdeado. Então você consegue fazer ajustes finos de cor aqui, ó. Tirar o azulado, por exemplo, né? E isso pode ser útil para você ter tipo né, um tom às vezes menos acinzentado ou mais acinzentado. Então é legal ter esse controle, e não ficar dependendo de ter que sair do motor para poder ajustar, né? Tipo assim, agora tem que ir lá no GIMP porque não estou conseguindo ajustar o nível de rugosidade, então isso poupa o trabalho de eu ter que sair do Blender para ajustar os meus mapas, né? E aí aquela coisa, se é o mesmo mapa, aqui ó, eu provavelmente vou precisar da mesma intensidade de blend em todos, né? São variações do mesmo tema, né? Então vai ser o mesmo blend
porque ele está entrando com a mesma cálculo matemático, né? Então a mistura entre uma coisa e outra provavelmente vai ter que ser mais alinhado para a gente poder ver esse espaço aqui. Você está com uma escala aqui que eu não sei. Doze. Né? Eu sinto falta de alguma linha vertical nessa textura. Eu também tô, tá meio esquisito, não sei o que é isso. Né? Sinto uma falta de uma linha vertical, mas isso é da textura, isso não tem a ver com. Você não fez errado, entendeu? Tipo, é a própria textura que eu sinto um pouco de falta disso. É, a gente tá vindo aqui. Não vai resolver muito pra mim, né? Se eu só chutar o pau do barraco aqui, né? Só pra lá assim, foda-se. É um e tchau e benção. Não resolve isso aqui ainda. Mas aí tem sua escultura que eu desabilitei, né? Pra poder mexer. Aí talvez ela faça a compensação desse espaço. Tem que ver também quão perto o player vai passar disso aqui e vai falar, ah, isso não é árvore não, isso não é tronco de árvore, né? É verdade. Também não dá pra ficar também morrendo uma vida nisso aqui. Deixa eu abrir o teto de novo, que aí a gente olha ele e aí eu vou lá no modelo do Jonathan pra ver o rolê da cor que ele tá falando. Deixa eu abrir o teto de Beleza. novo. Qual que é a dúvida do teto? O teto, na verdade, é uma dúvida só, acho que vai ser bem rápido. Por algum motivo, assim, eu fiz uns buracos em teto, uma variação do teto, né? Acho que é o último da direita. Só que por algum motivo eu não tô conseguindo tirar essa textura de luz que deu dentro do Boolean. Tipo, eu achei isso muito esquisito. Dá pra ter tipo um branco dentro do modelo? Eu não consegui tirar isso, não. Como é que você tá Aí parece que o mapeando? vídeo tá iluminado. Vamos vir aqui. Deixa eu ver o que você está usando aqui. Você está usando um objeto como. Mas você não marcou nenhum objeto. Você falou que estava usando objeto, mas não tem nenhum objeto sendo usado. Ah, tá. O Boolean, no caso. Não, tipo assim, eu coloquei. Ele tá com a textura normal. Só que o Boolean, ele não tem textura nenhuma. Eu só coloquei o Boolean pra fazer o buraco e ele ficou com textura de luz. Aí por dentro, eu não entendi. Eu tô mudando aqui o cálculo só porque você colocou um objeto para mapear a textura, mas não existe nenhum objeto mapeando, entendeu? Ah, tá. Não, Aí entendi. esse aí que eu tô mexendo agora. Tipo, quem que seria o objeto que controla? Então, você pode pôr um ent depois e aí voltar para usar isso aqui, né? Aí você consegue realmente mexer a coisa e. Tá. Entendi. Não, eu tinha colocado o objeto porque eu achava que era um cálculo. Tipo assim, por mais que eu possa marcar, eu achei que era um cálculo próprio, sabe? Aí ficou Não, bonitinho daquele jeito eu deixei. o cálculo é daqui, tá? Desse Uhum. objeto. Se não tem nenhum e deu certo, massa, não tem problema não. Mas. É, 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 o, no caso, o objeto ele é realmente um objeto externo. Teto luzes. Teto. Hum, você tem dois materiais aqui. Aí, ó. É porque o Boolean, ele tá pegando o primeiro objeto da lista, né? Uhum. Então, se você, Ah, entendi. Nossa, entendi. então, se você mudar a ordem, ele passa a pegar o primeiro objeto, então. Aí tem que ver se você não está usando esse índice para outro lugar, né? Se estiver usando esse índice para lugar, você tem que ir lá no índice e falar, ó, vai do zero para o 1. Né? Então isso aqui é zero, isso aqui é 1, 2, 3, né? Então todo modificador que não tem um índice não tem um índice de materiais aqui, ele vai para o índice zero, tá? Os que tem, por exemplo, o Solidify tem.
Então ele tem índice, então ele consegue falar assim, ah não, pega o material um, pega o material 2, ele consegue deslocar na lista, entendeu? Entendi. Beleza? Entendi. Não, mas é isso aí, Dan. Valeu. Valeu. Massa, massa. Deixa eu baixar o modelo do Jonathan. É, fazer o download desse cara aqui. E essa ideia é mudar a cor usando o displacement. Não era isso? Tá me escutando, Oda? Tô te ouvindo. Ah, tá, porque deu pau. Tava falando aqui, mas. A Acontece. ideia é essa mesmo, Dan. Que eu usei o modificador de displace e criei um texture, né? Com Voronoi, etc. Aí eu queria que a minha textura fosse afetada por esse displace, sabe? Uhum. Porque a ideia é essa parte mais funda parecer talvez um cimento, alguma coisa do tipo, e as pedras ter meio que uma cor diferente, uma textura diferente, sabe? Porque Não uma tem, forma que eu pensei era tipo assim, não tem nenhum material aplicar aqui, o né? modificador, não, por enquanto não, aplicar o modificador e mapear, e dar assign, né, em duas texturas diferentes. Só que acho que seria mais Não, trabalhoso, não. assim. O que acontece é o seguinte, se você estiver usando o Cycles para poder dar bake, a gente tem umas opções bem legais assim para usar o displacement. É, mas vamos começar aqui vendo o que que nós temos aqui você está usando essa textura aqui, Musgrave, Voronoi, ela chama textura, input. É, Vertex solo, volume info. Deixa eu ver o que nós temos de atributo aqui que eu posso usar. O, o... Deixa eu começar com é, é, talvez um object data, talvez volume info. Object info. O que nós temos de informação do objeto? Tem índice objeto, posição. Tá, não, então não. É, você tem um valor de bevel, que ele vem de normais. Deixa eu dar uma Esse olhada. de bevel eu conseguiria, por exemplo, aplicar, por exemplo, um desgaste nas bordas. A gente vai descobrir agora. Tá. Meu plano é mais ou menos investigar né, o que que nós temos de informação que a Uhum. gente possa tirar. Esse aqui, ó, o geometria, ele é a minha melhor aposta, tá? Porque a Certo. geometria ele tem um controle de pointness, entendeu? E o controle de pointness, eu vou colocar um color ramp. Color ramp é meu primeira tentativa para tudo, assim, é tão fácil de mexer com o color ramp que para mim, tipo assim, é o jeito de pensar o trabalho, né? Aqui, o meu maior problema é que a gente não consegue ver o pointness no Eevee, sabe? O Eevee ele não mostra o pointness, eu preciso dos cycles para ver ele. Olha que beleza. Legal. Já está praticamente resolvido seu problema. Uhum. Porque aqui, ó, o que que acontece? Eu vou no emission porque eu tô com preguiça, tá? Tá. É, ele está pegando o seu resultado do seu modelo e eu estou conseguindo falar para ele que um pedaço tem um tom e outro tem outro, tá vendo? A própria, Sim. o próprio pontiagudo do objeto já está me resolvendo. Ó. E porque isso aqui já é um sistema de cor, eu já posso falar que, ah tá, então você vai começar com uma coisa e você vai terminar com outra. Ou seja, eu posso trocar isso aqui por cor.
né? Porque aí É, você... e se eu quiser, por exemplo, fazer uma textura bem diferente, eu consigo usar esse cara pra fazer tipo uma máscara, né? Exato, exato. Ou seja, do mesmo jeito que eu posso usar isso para falar, ah, não, tudo que é baixo é, é azul, tudo que é alto é esse amarelo, né? Lembrando que você tem faixas de cálculo aqui que podem ser mais interessantes para você, né? Uhum. Igual eu estou usando linear, mas é bom você ver, tipo assim, às vezes a curva de um cardinal vai te dar um resultado diferente, ou às vezes o base-spline vai te dar, tipo, a suavidade que você precisa, né? Ou às vezes você fala assim, não, a minha máscara tem que ser, tipo, ou vai ou racha, entendeu? Uhum. Aqui, vamos fazer uma máscara de ou vai ou racha aqui, ó, tipo, vamos ver onde que eu consigo ela, tá vendo? Sim. Então, eu consigo fazer isso. E aí é o que você pensou, pô, se eu estou usando isso aqui com informação de preto e informação de branco, né? Eu quero zero de saturação, eu quero zero de ruído, eu quero um de valor, né? Então, se eu tiver, vamos pegar aqui um color, né? Um mix RGB. Se eu falar que tem uma textura entrando aqui e outra textura entrando aqui, e eu falar que esse cara faz a separação de quem é um e quem é outro, né? É, não, eu tô usando a Emission para não ter que ficar iluminando a cena, né? Porque a cena Não, beleza. Uhum. ela é toda escurinha assim, né? Então, beleza, quem está entrando aqui já é esse azul. Então, se eu vier aqui com uma textura, vamos colocar um noise e falar que noise é a cor de baixo, né? Vamos pôr noise a cor de cima, né? Noise é a cor de cima e eu estiver editando aqui meu noise, vamos colocar aqui o input, é, coordenada de textura generated, e vamos colocar, se a escala está certa, né? A escala deveria estar, só para eu... E vamos colocar um mapping só para poder ter controle do tamanho das coisas. E aqui eu consigo ter escala, detalhe, rugosidade. E aqui eu consigo mudar, por exemplo, para que no Z a coisa fique menorzinha, né? Então, e aí, de novo, aqui, tipo, eu posso entrar inclusive com cor, né? Se eu quiser, vir aqui e falar assim, não, isso aqui é cor, isso aqui é tipo granulosidade né? Enfim, as corzinhas lá do noise, muito louca, tá vendo? Uhum. Mas isso é o que está acontecendo ele está acontecendo só no espaço Do amarelo, né? Aí onde era da o color 2, né? amarelo, do Color 2. E aí, mesma coisa, eu posso vir aqui, jogar um outro Color Ramp aqui, que vai ser tipo as cores do noise, né? Então, o meu noise ele pode ser um cinza azulado até um outro tom menos saturadão assim, né? Vamos pôr assim, vamos pôr assim. Acho que assim tá bom. Então aqui eu tenho uma coisa, isso aqui pode entrar afetando o normal, né? Ou seja, esse cara aqui pode vir aqui e eu vou ter um outro color ramp aqui porque eu quero controlar a intensidade dessas coisas também. Eu sou chato desse tanto. E aí eu quero um bump aqui. Então eu vou adicionar um bump no meu modelo, bem baixinho, só para ter uma granulosidade aqui, né? Ou seja, o mesmo efeito aqui eu ponho para cá e aí eu posso fazer, né, esse cara aqui, vamos jogar ele para um tom bem escuro aqui, bem morteiro, né? E eu posso pôr uma textura nele também para ele acontecer nesse espaço. Aqui, ó, eu estou fazendo isso porque você vai ver que no Eevee não aparece essas Nada coisas. parece. Uhum. É porque eu estou usando basicamente pointness para fazer a brincadeira toda. Ele não consegue traduzir isso aqui, né, como informação para mim, tá?
Então, isso aí já resolve demais. Não, resolve É, muito. já resolve demais. Pointness é a minha melhor aposta. O maior problema dele é essa relação com cycles, né? Só uma pergunta, ali você usou dois color ramps, por que não usar a partir do mesmo? É porque aqui, ó, eu quero controlar a cor Aham. Aliás, eu tô usando três, né? Vamos lá, um por um. Ah, tá, eu acho que eu entendi, mas Esse aqui pode controla seguir. só a máscara. Então ele só fala Uhum, onde que é e onde que não é. Então isso aqui ele vai servir para mim para eu fazer, por exemplo, vamos fazer o inverso do que eu fiz, né? Vamos pegar aqui, vamos inverter a máscara. Agora as linhas são claras, né? Então isso controla a máscara. certo. Esse aqui ele controla a cor da textura. Então ele me fala que a textura é esse azulzinho. Então eu posso falar que ele é bem suave e tal. E esse aqui controla a altura do meu bump. Só Então, que veio da mesma noise, né? Então. ou seja, é porque na verdade eu não quero, na verdade, eu não preciso desse. Uhum, Esse está aqui porque eu sou maníaco por controle. Mas ele é totalmente entendi. desnecessário, porque quem está controlando a altura mesmo é essa força. Então ele não está fazendo nada aqui, está inútil. Mas eu sou maníaco por controle. Então, se eu quiser, se eu achar que está muito ruidoso, que não tá craquelando demais no meu render, né, eu vou lá e reduzo esse cara aqui, né? Eu vou lá e muda a relação de brilho dele, tá? Se não for o Pointness fazendo isso, deixa eu tirar aqui se a gente tiver no Eevee, se não for o Pointness, o Ambient Occlusion talvez possa fazer também, porque ele também vai te dar valores de cavidade, tá? Então, o Ambient Occlusion ele pode ser um que traz para você esse valor, tá? É, eu, eu, eu queria testar o Bevel para ver se eu consigo com ele também. Mas é a mesma lógica, né? Tipo assim, eu tenho o meu Ambient Occlusion. E eu vou colocar ele pretinho, talvez. Né? Talvez o Bevel faça. O Pointness ele é muito barato, porque ele é tipo um mapa de curvatura, né? Então ele é muito acertado. Então daqui pra frente é só eu experimentando mesmo, assim, sem medo de ser feliz. Né? Só esperar o Blender acordar aqui pra mim. Eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz antes, que é colocar no Emission. Deixa eu apagar esse cara aqui. Deixa eu apagar esse mix aqui por enquanto. Eu quero colocar no Emission só para a gente ver o que é o meu AO, tá? Uhum. Então, deixa eu ver Inside. Isso aqui é a parte de dentro. Only Local. Dentro. A distância examostra. Deixa eu colocar uma amostra só para ver se ele acelera a minha vida aqui. Aí, ó, tá vendo? Que ele na prévia ali, como é que ele tava? Color Ramp. Cliquei no Clamp. Color Ramp. Então, eu quero subir muito esse valor do preto aqui. Vendo aqui na prévia que ele tá gerando ali Sim, sim. uma massa. Então, assim, a vantagem do Ambient Occlusion em relação ao Pointness para você é porque o Pointness ele está pegando a geometria e está cavando uns espaços que não são tão bonitos. Sim. E esse aqui ele vai me dar um cavado um pouco diferente, né? É, também você não vai ter ele funcionando no Eevee, tá? Só no Cycles, né? Beleza. Então, como o Baked Cycles,
beleza, Não vai sabe? afetar tanto. O seu Backend Cycles, então não resolve. Mas ele vai te dar uma máscara, às vezes, um pouquinho mais bonitinha por causa do tipo de textura e modelo que você tem. Então, Uhum. ele funciona também para a gente fazer um mapa de curvatura, assim. Eu queria agora o Bevel. O Bevel, eu tenho que decompor ele, tá? Então, eu tenho que separar em RGB ou XYZ, tá? Meio que funciona, tá? Você não precisa ficar, tipo assim, preocupado, tipo, ai meu Deus, eu tô separando o, 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 né, tipo, em outros canais aqui, né, tipo, ó, esse aqui ficou massa, hein? Esse aqui é bem interessante, hein? O Z, ó, porque, né, seu modelo, tipo, esquerda e direita, você vai ter pedra só de um jeito, mas pra cima você vai ter todas, né? Se a gente Uhum. pensar no eixo, eu tô lendo nessa direção, ó, o Bevel ele também não vai ter Tá, também não vai ter, tá? Pode ficar tranquilo. É. Mas aí aqui, ó, mesma coisa. Eu consigo pegar um color ramp é, e colorir né, esse bevel do jeito que eu achar mais interessante, né? Assim, ele vai me dar um cavado diferente também, ó. Lembrando que você ainda pode misturar os dois. Você pode misturar o bevel com pointness com ambient occlusion para chegar Uhum. num mapa. Esse aqui parece que vai dar certinho, hein? Pois é, ficou mais interessante, né? Parece que vai dar tão certinho, ó. Então ele também funciona como máscara, como mistura. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Só porque é divertido, né? Agora vamos. é, De geometria, você tem vários que você pode tentar separar também, ó. Vamos vir aqui no meu converter de novo. Eu vou separar x, y, z, tá? Só para mostrar que esse aqui é mais direcionado ao vetor mesmo, tá? Então, por Ah, exemplo, se você pegar a tangente aqui, ó, e eu vou ter a mesma coisa, assim, o que que é o x da minha tangente? O que que é o y da minha tangente? O que que é o z da minha tangente, sabe? Tipo, então não é tão bonitinho quanto o Bevel, você vai ver que de acordo com o ângulo aqui vai estar diferente. É, Deixa eu colocar no Eevee, porque tem alguns desses que em teoria eles eram para me dar resultado no Eevee já, tá? Então esses aqui já é para dar, porque eles já são formação de geometria, tá vendo? Então eles já podem ser tratados no Eevee, tá? Então se você achar algum desses que você fala, não, peraí, esse aqui funcionou, por exemplo, True Norma, que é cada face, na verdade, tá? True Norma vai ser uma zona na hora que ele vê, porque são todas as normais que você tem, uhum. tá? Não que não fique interessante, ó, fica super quebradão, tá vendo? Dependendo da estética. Se fosse um negócio que parece hand painted, mas não é porra nenhuma, sabe? Então dá pra. Porque ele é normal de cada face sem o shade smooth, né? Sem suavização. Ah, tá, entendi. Então aqui o incoming de cada eixo, né? Tipo assim, o. Esperar o. Então você vê que é realmente a relação de eixo com o meu ângulo de visão, né? É, Então assim, todos esses que tiver um valor azulado, você consegue dividir em três canais de cinza e obviamente usar como máscara, né? É, E essas apostas, por exemplo, eu posso usar uma coordenada de textura como base para fazer esse cálculo, né? Ou seja, eu posso falar, não, me fala o que que é a normal como coordenada de textura, sabe? Me fala o que que é o V como coordenada de textura, me fala o que que é o objeto como coordenada de textura. É,
Ou seja, ele vai separar o que são os três canais aqui para mim, ó. E falar, tá, aqui é normal de Y, né? Vamos ver normal de Z aqui, ó. O que é normal de Z para mim quando eu estiver pensando em mapeamento para textura, né? Quando eu quero mapear por normais. Olha só, não é quase a mesma coisa que o Bevel? Sim. Então, ou seja, isso aqui é um pouquinho mais leve para mim, né, pro meu PC, né? E, pô, eu não tenho pointness, né? Porque, meu computador não aguenta o cycle. Mas você consegue improvisar mesmo assim, ó. Então dá para fazer esse processo de mistura, né? Usando agora esse cara em vez do pointness para falar quem é quem, né? Então vamos voltar lá com aquele mix, com aquele mix RGB, ligando cada uma dessas cores aqui. Aqui era o Color 2, né, que a gente estava usando. Vamos ligar aqui no fator de mistura. O outro fator, se eu não me engano, a gente tinha deixado uma cor escura, não é isso? Isso mesmo. E aqui vamos fazer a mistura desses dois tons, né? É, é, o tom que é a minha textura com o tom que é o meu rejunte, né? O miolinho daqui. Então, você já consegue ter alguma informação aqui, tá vendo? Aí, no Cycles, eu só acho que, por exemplo, no caso do Bevel, do Point, a gente conseguiu umas linhas a mais de separação que eu É tô, uma transição melhor, assim, né? falando assim, ficou legal, mas dá pra ficar melhor que isso aqui, vamos puxar mais pra cá, ó. Aí tem que, e às vezes uma coisa que vai É, acontecer, talvez colocar um cinza no lugar do preto ali também. e uma coisa que pode acontecer também além de você usar mais valores, às vezes você vai combinar dois para poder chegar no resultado que você quer. Às vezes você não vai usar Tá, só um, às vezes você vai combinar dois, você vai fazer um mix deles antes de chegar aqui. Então às vezes você vai pegar, não, certo. Aham. peraí, eu consegui essas linhas usando o O Z de um Bevel, né? valor, mas eu Uhum. vou pegar o Z de outro valor para, né, para usar, né, tipo, né, nesse pedaço aqui. Então, por exemplo, gradiente, o que eu uso para fazer mistura, eu sempre uso assim, uns 3, 4 gradientes que mistura para dar um efeito só, né? Então, eu uso muito gradiente para definir onde é claro, onde é escuro, né? Então, às vezes eu falo assim, não, vou precisar usar o quê? Uns 3 para poder conseguir o gradiente onde eu quero, do jeito que eu quero. Então, direto eu tenho que combinar vários desses, né? Combinar às vezes mais de um, tá? Então deixa eu brincar mais aqui com mais algum, que a gente tem tempo ainda de aula. Point info, let path, layer weight. Por onde layer weight é que ele depende um pouco da coordenada de visualização. O Fresnel também, tá? Depende de coordenada de visualização. Atributo, uma coisa que você pode fazer também, ó. Porque você está usando modificadores aqui, né? Sim. Tá. Então, deixa eu edit mode. Deixa eu só ver como é que é o seu modelo. Tá. Object mode. Object mode. Não, se você fosse dar o apply, você podia gerar um dirt vertex color para substituir essas coisas. O dirt vertex color ele pega as entradinhas e ele dá uma escurecida nelas. Então para quem não tem o Cycles está muito lento e não conseguiu nenhum dos outros modelos, você dá um apply dos modificadores e aí você usa um Dirt Vertex Colors para substituir essas misturas que a gente está fazendo. Eu achei que o Ambient Occlusion eu conseguia pegar no Eevee já. A gente fica esperando por causa desse Ambient Occlusion aqui, ó. A gente fica doido para que já tenha, sabe? Porque eu tenho ele aqui, eu fico, pô. Uhum. Eu fico doido para poder fazer esse processo já. Mas eu acho que ainda não tenho acesso. Informação, densidade, frente, temperatura. Esse aqui precisa que o objeto seja do tipo volume. O wireframe ele já é um fator. Então
Eu consigo provavelmente entrar com o wireframe com um fator aqui também. Oh, interessante. Então eu consigo entrar com o wireframe. Eu só preciso. Eu só precisaria ter um controle maior da intensidade dele, então talvez eu tenha que entrar com um controle no size, para o size não ser tipo só. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Então talvez se eu entrar com um daqueles valores lá da geometria, né? Afetando o valor, né? Então se eu falar assim, ah não, minha normal era normal em Z, se eu não me engano, convector, separate XYZ, e aí eu quero que o meu valor de normal de Z afete o tamanho Do traço, né? Do wireframe. do traço. E aí, obviamente, que eu preciso ter um controle de intensidade ali para poder fazer isso, né? Então, eu vou colocar um color ramp aqui, ó, antes desse, porque eu gosto de fazer as coisas com sliderzinho de gradiente, né? Uhum. Já devo perceber o naipe da pessoa, né? Dá para colocar um multiplicador também, falar que você está entrando com um valor, né? Falar assim, ah, estou multiplicando esse valor de um ou de meio pelo outro, né? Mas aqui, ó, eu já consigo puxar algumas linhas diferentes, tá vendo? E aí, de novo, qual eixo que você quer que tenha umas marcações, né? Que seja mais nítido, né? Que Muito seja foda mais isso aí, viu? nítida. Deixa eu ver se eu inverter isso aqui. Cara, você vê uns render que parece coisa desenhada, né? Com achura. Você fica achando que o negócio é tipo uma volta gigante. Às vezes é só isso, entendeu? Às vezes é só esse bagulho aqui mexendo no valor. Eu acho que ainda queria uma multiplicação aqui. Ainda queria, tipo, talvez, antes de chegar no wireframe, pegar um math. Eu quero um math. E aí eu quero. Multiply ali, não? É, fazer um multiply. Multiplicar para falar, ah, pega aí vezes tanto, né? É, então, tipo, seja lá qual for o valor que eu colocar aqui, eu multiplicar ele por um valor ou outro, assim. Então, aí, ó. Ah, pô, agora eu consigo fazer umas marcações muito loucas aqui, ó. Eu consigo fazer um blur nesse cara. Path normal. Vector displacement com vector. Hum, deixa eu ver uma Eu coisa. consigo fazer link de material também, né? Entre os arquivos de Blender, né? Consegue. Qualquer informação de Blender, você consegue linkar. É, deixa eu dar um outro math aqui. Não quero adicionar, não. Eu quero smooth máximo. Isso aqui é um poço sem fundo, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui é um poço sem fundo. Porque Que doido. você consegue. Tá vendo aqui, ó? Eu consigo ter um controle de máximo e mínimo. E aí, tipo assim, tá vendo que eu já tenho um gradiente aqui, ó. Sim. Então,
eu acho que se eu futicar um pouquinho mais, eu consigo fazer um borrãozinho, sabe? Pra poder. É, truncate, rounding, truncate, truncate. Deixa eu ver como é que é o truncate, o que ele faz pra mim. Lembrar todo de qual eu não sei não. Lembrar todo de qual é difícil demais. Você tem que ter uma ideia na cabeça e tem que pensar assim, o que pode fazer isso por mim, sabe? Qual desses valores é que vão quebrar, né? Então, por exemplo, eu tô arredondando, né? Porque eu tô arredondando, ele já juntou ali a massa da linha num bloco, né? Então talvez eu tivesse que fazer o quê? O seal, depois o smooth. Tem as conversões, tem warp, warp. Deixa eu ver. Deixa eu pôr 0 aqui. Deixa eu pôr 1 e vamos puxando aqui. Ainda é muito grosseiro, mas dá pra ver assim aonde que a coisa vai chegando. Porque eu tô usando o valor de Z, né? Tipo assim, eu podia estar usando outros desses valores aqui para isso. Né? E a gente já viu que tem uns valores que são mais interessantes e tal, mas Uhum. não, isso aqui é um poço sem fundo. Né? Não, na minha recomendação inicial ainda continua sendo a mesma. Assim, você pega o Pointness, é tipo quase roubado. Né? Aham. O Bevel deu muito certo para esse modelo, deu muito certo para esse, o Ambient Occlusion também deu muito certo. Né? Eles são do Cycle, mas eu queria mexer mais para mostrar que para quem não consegue ver os cycles bem, existem caminhos que podem ser usados como alternativas. Assim, né? E eu vou dar agora uma pergunta fora. Qual que é a limitação do Eevee para fazer bake? Ou é tipo uma escolha do Blender? Pois é, não tem como fazer um bake com Eevee, tá? Então, o que acontece com o Eevee é que o Eevee ele é tipo a maior parte das coisas que você faz com o Eevee roda no Cycles. Então, Uhum, se você fez um bom shader no Eevee, na hora que você pular para o Cycles, vai ser muito próximo e vai ter que mexer pouca coisa. A única coisa que o Eevee tem, que o Cycles não tem, é o conversor de shader para RGB. Que é esse conversor aqui, ó. sim. Que ele é muito para render estilizado, ele transforma esse resultado aqui em cores puras. E isso é muito para fazer esses render estilizados, tipo a pegada do Guilty Gear, né, que faz uma coisa de anime, fazer coisa de pintura, né? Então Uhum, ele é uma coisa para render estilizado. Então o Cycles, ele não entra na conta do Cycles. O Cycles ele tá calculando luz e rebatimento de luz o tempo todo, então ele simplesmente não faz essa conta do shader para RGB. A gente meio que não usa isso, é, porque se você faz fora um, do Eevee, né? não fala fora do Blender, porque Uhum, a menos que você vai fazer sprite animado, né? Sprite animado é render, não é bake. Você não deve nem realmente precisar desse valor aqui, porque você já depende do resultado do cálculo do shader para fazer isso. Então isso é uma coisa que você vai pegar um toon shader da Unity ao invés de fazer isso. Né? Se você está indo para essa estilização, você provavelmente vai estar dando bake dos mapas de relevo e convertendo na Unity em shaders de toon, né? Então é meio uhum, raro que a gente tenha que passar por isso. Então o que pega é mais ou menos isso. Assim, na hora que eu mudo do Cycles pro, do Eve pro Cycles, ele vai ter o quê? Ele vai ter mais cálculos. Porque ele está calculando, por exemplo, ele tá calculando o tempo todo rebatimento de luz, rebatimento de coisa. Mas é muito próximo, tá vendo? Tipo, ele tá me dando mais informação do que o outro. A cor não tá chapada, porque ele já tá me dando esse brilhinho aqui, né? Que é o rebatimento de uhum. luz de uma pedra na outra, né? Então, assim,
o fato dele ser mais completo, né, nesse sentido, dele ser mais calibrado nesse sentido, quer dizer que o que eu configurei no Eve provavelmente vai dar um bom bake quando eu trocar para o Cycles. Ainda não existe um bake dentro do Eve. Eu não sei se eles vão fazer, eu não sei se eles têm planos para fazer, mas para alguns casos eu gostaria. Eu admito que para alguns casos eu ficaria bem satisfeito se eles fizessem, basicamente porque o Eve é mais rápido. Então, por exemplo, se eu quero dar bake Entendi. se eu quero dar bake de emission aqui, tá vendo? Eu quero dar bake dessa emissão. Ou eu quero dar bake dessa difusão, né? Às vezes eu quero. Aliás, esse bake aqui, anda, esse valor aqui, né? Eu quero dar bake dessa cor que está chegando aqui. Sem a influência do ambiente, né? Ou seja, exatamente a cor que está batendo na superfície. Eu não quero processar tudo que o Cycles processa de sample, não. Eu quero só imprimir, sabe? Uhum. Só quero uma Aí, cor, né? e aí isso ia ser bem rápido pra gente. Ia ser uma mão na roda, assim. Ia ser um negócio, tipo assim, extremamente útil. Mas eu não sei, de novo, não é prioridade, né? Uma vez que o bake do Cycles ele faz tudo que a gente precisa, ele não tem prioridade, ele não tem essa demanda, né? Ainda mais com o Cycles ficando cada vez mais rápido, né? É, realmente. Não tem essa demanda. O que eu tenho demanda que o Blender encaixasse como padrão, ele encontrasse algum desses é, é, add-ons de bake automatizado e ele incorporasse. Tipo, na lista. Não precisava nem vir instalado, não. Eu Só acho que isso, habilitava, né? eu acho que isso ia fazer um bom trabalho pra gente, assim, né? Igual tem o animar tudo, tem o importar imagens como plano, um desses ia ser bem bom de receber, assim, de ter na lista padrão, assim, né? Porque faz muita diferença, faz muita diferença. E é um terreno que o Blender ele perde, a galera às vezes vai para um software externo por causa dessa automação, né? Que ele não tem, né? Que não está no padrão dele, mas que é uma coisa que tem 1 milhão de plugin que faz, mas a galera não nem olha se tem. A intenção é, vocês estão dando bake aonde? Ah, tô nesse software, então o cara já vai pro software, né? Ele nem se preocupa em falar, nossa, vou, né? Não tem porquê, né? A pessoa vai lá, paga, sei lá, US$ 29 numa licença de um software que faz bake, vai fazer bake, velho. É a mesma coisa dele comprar um add-on hoje no Blender, né? Paga Uhum. US$ 29 e vai ter um pagão. Então, patou, tá 0 a 0. Mas se fosse uma coisa incorporada dentro, seria vantajosa. Isso seria bem legal de fazer, né? Porque biblioteca de material tem, gente. Biblioteca de material tem pra caramba. Tem uma biblioteca de material que eu tava vendo hoje, que é. Deixa eu ver se eu acho ela aqui na minha listinha de coisas que eu visitei. Blender Kit, né? Você pega material demais, cara, no Blender, tá vendo? Material pra caramba, é só pra você pegar. Você vai lá, pega e põe no seu projeto, né? Então, não tem falta de material pro Blender, sabe? De shader pronto, de shader já, né? Isso aqui tudo é procedural, tá vendo? Procedural metal enferrujado, né? Noção de lava, bonitão ali. Lava, então assim, material pro Blender tem. Camada para pintura tem, sabe? Camada para você colocar shader tem, sabe? Máscara para tipo, separar coisa tem, né? Tem como você, inclusive, tipo, ligar automático, né? Tipo, você começar as coisas, tipo, né? Pegar um projeto e já falar assim, não, eu quero pintar, né? Tipo, adiciona aí para mim uma camada disso, adiciona um material disso, né? Então, o que falta mesmo tipo assim, essa comunicação ficar mais objetiva, né? E, e no caso do Bake, eu acho que faz falta mesmo. Você fazer a listinha, igual a gente faz com o Bake Lab, fazer a listinha de que eu quero dar Bake disso tudo desses modelos. Faz aí pra mim. Eu vou trabalhar com outra coisa enquanto você trabalha aí. Né? Né? Porque, tipo, isso aqui, ó, basicamente você vai lá e fala assim, Base Color, né? Tipo assim,
Já criei uma camada de pintura aqui. Deixa eu adicionar um outro layer, né? Tipo base color. Tipo, vamos colocar ele com alvo, né? Vamos colocar com uma camada transparente. Tipo, eu acabei de criar uma outra camada, sabe? Tipo, é muito fácil. Camada pra pintar tem, sabe? Tipo, não é esse o meu problema, né? Tipo, o meu problema não é, tipo, criar uma camada de pintura, né? Meu problema é comunicar para as pessoas que isso aqui está acontecendo, né? Comunicar para elas que na hora que você cria um material, né, e você quer pintar, você tem já layers, você já tem os brushes, você tem os esquemas. Né? Brush tem para baixar, tem também. Provavelmente naquele site tem brush também, pra você pegar. Só os brushes pronto. Então, né, a gente tá meio que bem servido dessas coisas, né? Tá meio que bem servido desses conteúdos, né? Então aqui, ó, as camadas que eu criei já estão aqui, né? Eu só, né? Então essa comunicação precisa ser um pouquinho mais objetiva, né? O pessoal entender que isso Uhum. aqui é uma camada, né? E aí, sei lá, falando, no caso do seu aí, nem precisa pintar nada, né? É só falar assim, eu faço pra mim um negócio aí. É, pois é. Beleza? Essa prévia ficou boa, né? Ó, essas colunas marronzonas, a cara da dungeon, né? Nessa prévia aqui ficou bom. Cara de uma dungeon qualquer aí do mundo. Deixa eu fechar isso aqui. Colocar na Asset Store, né? Ah, é asset pra dungeon. Eu queria ver como é que tava a saúde, como é que tá a saúde de quem vende asset direto, assim, na Asset Store. Eu não tenho nenhum asset vendendo, nenhuma Asset Store. O que eu tenho são algumas imagens vendendo no estoque de imagens da Adobe, assim. E aí, sei lá, cada 6 meses alguém compra uma ilustração e dá tipo uns 99 centavos de dólar, assim. Tipo uma merreca, né? É, não, dinheiro entrante a gente não reclama, sou É grato pra claro. caramba. Tipo, esse ano, sei lá, minha carteira da Adobe chegou a US$ 6, sabe? Tipo, e é isso aí, né? Então, assim, eu queria saber a saúde de quem vende asset, assim, se é uma pessoa que fala assim, ah, pra quem que vocês estão vendendo? Quem que são seus clientes? Quanto é que vocês estão ganhando? Né? Porque tudo que vocês fizeram pode estar lá, né? Tudo que vocês fizeram, vocês podem pôr lá, né? E vender. É, seus mesmo, faz o que você quiser. Tudo que vocês der bake, sofrer dando bake, você tem que pensar assim, gente, fiz um kit de fazer restaurante. Terminou o semestre. Põe pra vender esses assets. Me fala se vendeu. Eu acho que ia ser massa, assim. Ah, cara, se você organizou direitinho e, né, e os assets conversam entre si, né, põe lá, ué. Põe lá. Tipo, tem por que você não pôr. Tem por que você não pegar seus assets e pôr pra vender, não. O pior que pode acontecer é ele não dar dinheiro nenhum. Mas se você não pôr pra vender, ele não vai dar dinheiro nenhum, então. Já tá pronta essa conta, essa matemática já tá pronta. Olha, gente, Ô, Dan, os brushes de escultura, eles são diferentes dos brushes de pintura do próprio Blender? Ou... Hum, não são diferentes demais, não. Tem uma diferença que os brushes de escultura eles não têm cor, né? Mas o motor é muito parecido. Se você pegar, tipo, se você vier aqui no Sculpt Mode aqui, pegar um brush, vir nas opções de brush aqui, ver tipo, o que que tem de opção de tamanho, raio, Uhum. né, tipo, força. Você vai ter umas coisas tipo assim, direção, ou seja, ele está subindo ou descendo o relevo, né? E de cor não vai subir e descer relevo, né? É, vai só aplicar a cor, né? É. E então essas coisas relacionadas a normal, né, eles não vão ter não. Então essas coisas relacionadas à topologia, né, que é muito relacionada a isso, vai ter.
E aí você vai ter, por exemplo, coisas como stroke, textura, eles são semelhantes, mas não vai ter, tipo, ter máscara de textura, não vai, vai ter só textura. Textura já é máscara aqui. Uhum. Então, é textura. Se eu for em Texture Paint, e então vamos colocar aqui, ó, Base Color, ok, né? Eu vou ter, a primeira diferença vai ser, eu vou ter raio, força, mas a primeira diferença é que em vez de falar sobre relevo, topologia, ele vai falar sobre cor, né? Mas aí então, em textura, e vai ter máscara de textura, mas o stroke, o fall off vai ser a mesma coisa. E a maioria das coisas que a gente faz com brush, para configurar brush, né, a gente mexe nesses valores, né, tipo de fall off, de spacing, né, e uma das coisas que a gente faz demais é realmente qual que é a textura do brush, né, qual que é a Não, textura do porque nesse brush. site que você mostrou aí, esse Blender Kit, tem uns brushes aqui de escultura, sabe? Fiquei imaginando se eles não poderiam ser usados na pintura, sabe? Ah, se você pegar uma imagem aqui, ó, deixa eu criar uma textura nova aqui, ó, né, tipo, isso aqui é um espaço de textura. Se eu abrir qualquer textura aqui, ó, você vai ver que os brushes de textura vão vir com uma imagem. Se eu abrir qualquer imagem aqui, quer ver? É, eu salvei os brushes de textura aqui. Deixa eu ver se eu salvei eles aqui. Os brushes de escultura. Documentos. Jar 2, não. Assets 2. Referências, model aulas. Eu não salvei eles aqui. Acho que não. Acho que não salvei eles aqui. Mas eles vão vir com umas imagens assim. Se você abrir, ele vai estar associado ao brush, né? Então, eu estou com essa textura aqui. Essa textura eu vou ligar no meu brush de pintura, né? Ou seja, na hora que eu vier aqui, eu vou falar que essa textura tá ligada nesse, nesse espaço aqui e que ela vai afetar a minha pintura, né? Então, se eu entrar aqui, ó, tá vendo? A textura tá ali, ó. Uhum. Ela tá afetando. Então, geralmente as texturas de brush, elas são ou elas acabam no meio, o resto é tipo preto para você encaixar uma na outra, né? Uhum. Ou elas são tile, né, para você não ver a emenda. E uma coisa que a gente faz com para ela dar um resultado de contorno é às vezes usar ela como viewplane ou como, né, tipo o randômico, ou 3D, né? Aqui, a diferença é que no caso da escultura, textura já faz o serviço. Aqui a textura máscara vai afetar o brush, mais parecido com o que acontece, sei lá, com GIMP ou com o Krita, que é a cor que você está escolhendo, está pintando aqui, né? E aí, se eu colocar, por exemplo, View Plane, passa a ser um brush com um resultado, né? Uhum. E aí a pressão da máscara, o reiki, né? Por exemplo, se eu colocar reiki aqui, ó, quer dizer que a direção do meu gesto vai mandar na direção do brush, tá vendo? Ah, tá. Então ele começa a aparecer mais com pincel de textura. E no caso da escultura, tudo isso já está dentro de textura. Porque aqui na verdade, essa daqui serve para eu vir aqui e falar, não, eu quero pintar madeira. A madeira já está pronta, eu não quero desenhar nada. Eu quero vir aqui carimbar madeira. Uhum. Então, né, se eu pedir aqui, vamos pegar uma nova e vamos dar um open de uma textura daquelas tile, nossa, né, tipo, arquivis, texturas. Então, isso aqui, ó, é para eu vir aqui e pintar. Deixa eu colocar uma cor branquinha, porque ele multiplica a cor, né, do meu pincel com a minha cor. Então, deixa eu vir aqui nas configurações, onde está amarelinho aqui, eu quero colocar branco de novo, né? Então, eu quero pintar com a textura mesmo, né? Então, é muito comum eu não usar o viewplane para essas coisas, usar o tile,
e só esfregar a textura que eu quero. Então, por causa dessa natureza de pintura, né, onde eu posso vir aqui e só pintar a textura que eu estou interessado, né, tipo, é meio roubado, né? Uhum, muito roubado. Isso não vai ter na escultura, né? Então essa vai ser uma diferença do brush de escultura para o brush de pintura, mas todos os parâmetros são iguais. Então se você aprende um, meio que você já sabe o outro, Uhum, né? E que é um motor só, né, de brush, né? Só as variáveis. E aí essa é aquela coisa, por exemplo, se você por exemplo, aquele modelo seu que é as pedrinhas, você pode, por exemplo, pintar usando um Cavity Mask. Aonde é baixo, ele não vai pintar. Ele vai pintar só uma superfície, vai deixar o cavado. E se você inverter o mapa de cavidade, você pinta só no veio, por exemplo. Então ele consegue fazer essa coisa de entender o relevo na hora de pintar, né? sinistro. Tá bem, bem da hora mesmo, assim. Só meu PCzinho aqui, tadinho. Eu tenho que realmente pôr o PC de jogo pra dar aula. Não quero, mas eu realmente tenho, porque ele é uma mão na roda, velho. Ele aguenta um tranco que esse aqui não aguenta. Esse aqui é pra fazer jogo indie, esse PC. Ele é feito pra fazer jogo indie. Deixa eu vir aqui no teste de Paint. Só pra eu matar uma curiosidade. Pra ver se a minha máquina explode. E se a máquina explodir é um bom jeito de encerrar a aula, né? Falou, falou, João. Deixa eu vir aqui na ferramenta. É, aqui, ó, o que vai pegar vai ser Smart Web Project. Beleza. Deixa eu ir no Tester Paint aqui. Ela vai explodir. Minha máquina vai explodir. É, o que vai pegar é isso. Tipo, minha superfície de pintura ela é muito diferente da superfície final. Então acho que ele não vai identificar a cavidade. Mas a gente vai tentar mesmo assim. Que ele vai aplicar naquele UV, né? Naquele UV lisão. Então deixa eu ver aqui. Deixa eu no meu material aqui. Deixa eu ver no meu shading. Acho que ele não vai sobreviver não. Tá, o material tá ligadinho aqui, beleza. Montando meu tester paint. Ligado ele tá e com o V ele tá. É só minha máquina morrendo mesmo, falecendo. É... Que aqui até ele chegar no resultado da superfície para eu ver o que está rolando aqui no meu modelo, eu acho que o próprio conjunto de modificadores destrói os vértices. É isso mesmo, ó. Você tem isso aqui, ó. Então eu estou pintando antes desses modificadores. É que não daria para pintar nesse modelo sem aplicar, não. Né? Isso aqui muda. Aqui eu já perdi os meus vértices. Eu teria que vir dando apply um por um, assim, até chegar no resultado. A vida. Isso é um bom jeito de encerrar a aula mesmo. Porque eu morri. Morri minha máquina. É. Mas aí no caso para pintar eu teria realmente que ter o. Igual para pintar o vertex, fazer o vertex color, eu teria que tipo, transformar esses vértices em vértices reais. Mesma coisa na hora de eu achar a cavidade. Eu não posso ter Uhum. nenhum que recalcula a topologia, né? Mas tá bom. É isso por hoje. Obrigadão todo mundo.
todo mundo que participou. Eu que agradeço, salvou demais. Isso, imagina. Então, até sexta-feira para quem estiver acompanhando nos dias que eu lanço. E até mais para quem tá nessa turma até segunda-feira que vem. É uma boa semana para todo mundo.